Irmãos e irmãs, acho que conhecemos de cor este trecho do Evangelho de Mateus, que também aparece em Marcos e em Lucas, quando a família de sangue de Jesus veio de Nazaré até Cafarnaum para falar com ele, porque parece que ele passa um pouco dos limites. Mas quando alguém avisa Jesus que a sua família está aí, o evangelista Marcos destaca duas vezes uma palavra que é muito importante para nós. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Fora? Sim, fora. Os meus irmãos e irmãs, como dizem as línguas do Meio Oriente, são os primos, estão aí fora. Não é uma palavra banal, não. Significa que eles estão procurando a Jesus, mas na realidade tem uma distância entre aqueles primos e primas de Jesus e o próprio Jesus. Pois Jesus encontrou outros irmãos, outras irmãs. E estendendo a mão assim, quem faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão e minha irmã. Estes não estão fora. Estes estão dentro. Não apenas dentro da casa que acolhe Jesus naquela hora, eles estão dentro do coração de Jesus. Eles são a verdadeira família de Jesus. Está compreendendo esta oposição forte entre a família de sangue que está lá fora, porque não sabe entrar na intimidade de Jesus. Até a gente vê pelo Evangelho que várias vezes a família se perguntou como ela poderia tirar proveito deste membro da família que se torna famoso pelos seus milagres. Será que ele poderia fazer todos esses milagres em Nazaré, na cidade onde ele foi criado? Os irmãos de sangue, quer dizer os primos e as primas, quiseram tirar proveito de Jesus. Eles estão lá fora da verdadeira família que Jesus está fazendo nascer quando ele anuncia o reino de Deus, e tantos homens e mulheres que não fazem parte da família de sangue estão aos poucos constituindo aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Estes não estão fora, estes estão dentro da intimidade de Jesus. Aí cada um de nós deve se perguntar: e eu? Onde que fico? Do lado de fora, dizendo que estou procurando a Ele? Ou eu entrei, porque faz tempo que aprendi de Jesus a colocar no primeiro lugar na minha vida a vontade do Pai. E Nossa Senhora, a mãe, ela não está do lado de fora. Fisicamente ela está. Mas se tu encontrares uma pessoa que, mais do que Nossa Senhora, faz a vontade do Pai, você me avisa, viu? Porque quero conhecê-la. Não conheço nenhuma pessoa neste mundo que fez, faz e continuará para sempre fazendo a vontade do Pai como Nossa Senhora. Então, quando a gente vê alguém que fica do lado de fora, cuidado, só Deus é juiz. Na realidade, esta lição, ela nos ensina uma coisa só, mas ela é muito bonita.
é que devemos tornar-nos nós em igreja com Cristo. Quando alguém aprende a buscar a vontade do Pai e colocá-la no primeiro lugar na sua vida pessoal, familiar, aí que a gente está entrando naquele nós de Jesus e de seu Pai, e nós entramos naquele nós divino da Santíssima Trindade. Eu desejo que tu vivencies isso de verdade a cada vez que tu recebes a Sagrada Eucaristia, mas também a cada vez que tu sais de ti mesmo para servir aos demais, pois esta é a vontade do Pai que recebemos. Nossa Senhora não ficou do lado de fora. Só que é visível no Evangelho que durante todo o tempo do Evangelho Jesus deixou Maria um pouco na sombra, como para respeitar a infinita humildade de Nossa Senhora, que não teria gostado, estando ao lado de Jesus, de chamar a atenção para si, enquanto a atenção devia ser dada toda a Jesus. Por isso Jesus revelou só aos poucos a grandiosidade de Nossa Senhora. Mas eu acho que esta página, ela é para nós uma grande lição, porque ela nos incentiva a fazer nascer entre nós, entre as nossas famílias e comunidades, nós. Não apenas o eu. Tem gente que vive em família e só conhece o eu. Mas às vezes a gente encontra famílias onde respira o nós. O interesse de todos, a atenção a todos, inclusive ao menorzinho. Esta família está vivendo o nós do reino de Deus que Jesus veio nos trazer. Eu te pergunto, tu que és pai e mãe, não foi o grande desafio de tua vida conjugal nos primeiros anos de fazer nascer o nós conjugal? Conheço jovens casais que só conhecem o eu e o tu, mas nunca falamos ainda nós, porque ainda não se acostumaram a isso. Tem ainda um olhar de solteiros. Pergunta-me a outro o que ele acha. Mas ainda o nós não penetrou, porque não é tão imediato aprender a pensar com o nós e não apenas com o eu. Aprender a querer com o nós, não apenas com eu. Então é o grande desafio dos primeiros anos de casamento. E a gente vê alguns que conseguem maravilhosamente, porque na escola de Jesus é exatamente isso que vai crescendo em nós. Mas tu que és pai e mãe, eu te pergunto, se fazer nascer este nós entre os pais e os filhos não é o grande desafio quando teu filho ou tua filha começa a ter sua própria personalidade? E ele pode ser também muito tentado pelo individualismo. Eu. Menino, e o nós? Cadê? Tu vives numa ilha na tua família? E às vezes é um esforço muito grande. E com muita dor nos pais, para conseguir comunicar ao filho ou à filha o desejo de viver este nós familiar. Entenda bem, o nós não é uma fusão. Todo mundo tem que pensar igual. Todo mundo tem que amar a mesma coisa e detestar a mesma coisa. Não é isso. Cada um tem sua personalidade, mas porque sou diferente de ti, posso viver contigo um verdadeiro nós. Tu trazes as tuas riquezas interiores, eu trago as minhas e vamos construindo
uma família. Não apenas um batalhão de polícia militar. Quero ver uma só cabeça! Não é isso a família. A família é uma comunhão de pessoas diferentes em idade, em sexo, em gostos, em qualidades e defeitos. E realizar uma comunhão de pessoas não é uma fusão. Não é tirar o que não é igual aos outros. É uma aceitação real, ativa. Então tu és pai e tu vais solicitando a aceitação de teu filho vivenciar o nós. Nós vamos nos esforçar para partilhar as tarefas. Nós vamos nos esforçar para jantar juntos. Nós vamos nos esforçar para de vez em quando saber dialogar com gosto e com sinceridade. Nós, a imagem da Trindade Santa, Jesus veio revelar à família como se tornar um nós, solicitando, sem pressionar, mas quando cada um permanece aberto para o próximo, que necessariamente é um pouco diferente e por isso mesmo pode trazer o que eu não tenho, é uma maravilha. Termino dizendo, é um nós também e sublimamente, quando todos buscam a vontade de Deus e quando os pais não têm outro objetivo a não ser que cada filho e cada filha possa cumprir a vontade de Deus, qualquer seja a vocação que Deus revela aos filhos e filhas, sem excluir, evidentemente, a vocação a dar tudo numa consagração ou numa vida de ministro ordenado, de padres. Nós, Senhor, fazei-nos ser em vós, ser nós.